Livro complementar. Disposições finais e transitórias. Artigo 1045. Este Código entra em vigor após decorrido 1 ano da data de sua publicação oficial. Artigo 1046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Parágrafo 1º. As disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas, aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código. Parágrafo 2º. Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código. Parágrafo 3º. Os processos mencionados no artigo 1218 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, cujo procedimento ainda não tenha sido incorporado por lei, submetem-se ao procedimento comum previsto neste Código. Parágrafo 4º. As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código. Parágrafo 5º. A primeira lista de processos para julgamento, em ordem cronológica, observará a antiguidade da distribuição entre os já conclusos na data da entrada em vigor deste Código. Artigo 1047. As disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência. Artigo 1048. Terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal os procedimentos judiciais. 1. Em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no artigo 6, inciso 14 da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988. 2. Regulados pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Em que figure como parte a vítima de violência doméstica e familiar nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. 4. Em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação a que se referem os incisos 27 do caput do artigo 22 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará ao cartório do juízo as providências a serem cumpridas. Parágrafo 2º. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. Parágrafo 3º. Concedida a prioridade, essa não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite ou do companheiro em união estável. Parágrafo 4º. A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário. Artigo 1049. Sempre que a lei remeter a procedimento previsto na lei processual sem especificá-lo, será observado o procedimento comum previsto neste Código. Parágrafo único. Na hipótese de a lei remeter ao procedimento sumário, será observado o procedimento comum previsto neste Código, com as modificações previstas na própria lei especial, se houver. Artigo 1050.
A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, suas respectivas entidades da administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, no prazo de 30 dias, a contar da data da entrada em vigor deste Código, deverão se cadastrar perante a administração do tribunal no qual atuem para cumprimento do disposto nos artigos 246, parágrafo 2º e 270, parágrafo único. Artigo 1051. As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no artigo 246, parágrafo 1º, no prazo de 30 dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica perante o juízo onde tenham sede ou filial. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte. Artigo 1052. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente em curso ou que venham a ser propostas permanecem reguladas pelo livro 2, título 4 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Artigo 1053. Os atos processuais praticados por meio eletrônico até a transição definitiva para a certificação digital ficam convalidados, ainda que não tenham observado os requisitos mínimos estabelecidos por este Código, desde que tenham atingido sua finalidade e não tenha havido prejuízo à defesa de qualquer das partes. Artigo 1054. O disposto no artigo 503, parágrafo 1º, somente se aplica aos processos iniciados após a vigência deste Código, aplicando-se aos anteriores o disposto nos artigos 5, 325 e 470 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Artigo 1055, vetado. Artigo 1056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição, prevista no artigo 924, inciso 5, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código. Artigo 1057. O disposto no artigo 525, parágrafos 14 e 15, e no artigo 535, parágrafos 7 e 8, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no artigo 475-L, parágrafo 1º, e no artigo 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Artigo 1058. Em todos os casos em que houver recolhimento de importância em dinheiro, esta será depositada em nome da parte ou do interessado em conta especial movimentada por ordem do juiz, nos termos do artigo 840, inciso 1. Artigo 1059. A tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos artigos 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no artigo 7, parágrafo 2º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009. Artigo 1060. O inciso 2 do artigo 14 da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. 2. Aquele que recorrer da sentença adiantará a outra metade das custas, comprovando o adiantamento no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, observado o disposto nos parágrafos 1º a 7 do artigo 1007 do Código de Processo Civil. Artigo 1061. O parágrafo 3º do artigo 33 da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, Lei de Arbitragem, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos dos artigos 525 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver execução judicial. Artigo 1062.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais. Artigo 1063. Os juizados especiais cíveis previstos na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e o julgamento das causas previstas no inciso 2 do artigo 275 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Artigo 1064. O caput do artigo 48 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 48. Caberão embargos de declaração contra a sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Artigo 1065. O artigo 50 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 50. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Artigo 1066. O artigo 83 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 83. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Artigo 1067. O artigo 275 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo. Parágrafo 3º. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Parágrafo 4º. Nos tribunais, 1. O relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo o voto. 2. Não havendo julgamento na sessão referida no inciso 1, será o recurso incluído em pauta. 3. Vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão. Parágrafo 5. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Parágrafo 6. Quando manifestamente protelatórios, os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2 salários mínimos. Parágrafo 7. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10 salários mínimos. Artigo 1068. O artigo 274 e o caput do artigo 2027 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Artigo 2027. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Artigo 1069. O Conselho Nacional de Justiça promoverá, periodicamente, pesquisas estatísticas para a avaliação da efetividade das normas previstas neste Código. Artigo 1070. É de 15 dias o prazo para interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Artigo 1071. O capítulo 3 do título 5 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, Lei de Registros Públicos, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 216-A. Artigo 216-A.
Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel uso capiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com 1. Ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias. 2. Planta e memorial descritivo, assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel uso capiendo e na matrícula dos imóveis confinantes. 3. Certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. 4. Justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. Parágrafo 1º. O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido. Parágrafo 2º. Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel uso capiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, esse será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, para manifestar seu consentimento expresso em 15 dias, interpretado seu silêncio como discordância. Parágrafo 3º. O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de recebimento, para que se manifestem em 15 dias sobre o pedido. Parágrafo 4. O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 dias. Parágrafo 5. Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis. Parágrafo 6. Transcorrido o prazo de que trata o parágrafo 4 deste artigo, sem pendência de diligências, na forma do artigo 5 deste artigo, e achando-se em ordem a documentação, com inclusão da concordância expressa dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel uso capiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso. Parágrafo 7. Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida nos termos desta lei. Parágrafo 8. Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido. Parágrafo 9. A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de uso capião. Parágrafo 10. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, apresentada por qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel uso capiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Artigo 1072. Revogam-se 1. O artigo 22 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. 2. Os artigos 227, caput, 229, 230, 456,
1482, 1483 e 1768 a 1773 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. 3. Os artigos 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 e 17 da Lei nº 1060, de 5 de fevereiro de 1950. 4. Os artigos 13 a 18, 26 a 29 e 38 da Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990. 5. Os artigos 16 a 18 da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968. E 6. O artigo 98, parágrafo 4, da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011.